produto muito ecológico. Vou economizar papel e falar direto do computador. Bom, vamos abrir em Gálatas, capítulo 2, de 11 a 21. Não vai ser uma exposição do texto, mas a gente vai começar por ele só para entender um pouquinho. Vai ser mais um estudo temático mesmo. O texto vai ser praticamente como pretexto, né? Como pano de fundo, na verdade, melhor dizendo, para a gente poder entender o assunto. Espero que seja eu preparei para que fosse uma meditação bem breve, né? Então não vai ser nada muito longo, não. Vamos lá, Gálatas 2, de 11 a 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vou orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela fé que o Senhor nos dá, ó Senhor Deus, para que sejamos contados como justos diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe esse estudo, ó Pai, abra os nossos olhos para ver as verdades da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, Sola Fide. Sola Fide, como vocês provavelmente todos devem saber, é um dos 5 solas da Reforma, né? Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria e Sola Fide. Eles foram alguns dos principais pilares sobre o qual a Reforma se colocou contra a Igreja Católica, né? Por isso esse sola, porque sempre a Igreja Católica colocava alguma coisa a mais. Então, sola Escritura, como vocês já viram, era a Escritura mais a tradição, mais a palavra do Papa. Solus Christus era a mediação de Deus, do homem e Deus, através de Cristo, mas também através de Maria, através dos santos, através do Papa. Sola Gratia também, a salvação, eles falavam que era pela graça também, mas os méritos da pessoa. Obviamente que em decorrência de tudo isso, essa divisão de glórias, eles também desenvolveram o Soli Deo Gloria, porque quando é uma coisa mais a outra, a glória não é somente para Deus. E tem o Soli Deo Gloria e, por fim, o Sola Fide, que é somente a fé em oposição às obras, que a Igreja Católica falava Sola Fide, se você é justificado diante de Deus pela fé, mas também pelas obras. Eu acho que o Sola Fide, ele é um dos mais famosos solas, por causa da história de Lutero com Romanos e o texto dele que é citado em Abacuque, né? O justo viverá pela fé, e toda a história que foi desenvolvida através disso. Lutero ele ficava angustiado, porque ele sabia que na sua consciência ele não conseguia ser justificado diante de Deus.
Ele tentava, entrou para um monastério e de várias formas ele se penitenciava e outras diversas coisas que a Igreja Católica fazia para que você tivesse mérito diante de Deus. E isso deixava meio, se sentindo um pouco culpado, porque ele conhecia o seu próprio coração, ele sabia que era difícil ele conseguir seguir e ter mérito diante de Deus. E quando a gente fala de sola fide, a gente fala basicamente dessa doutrina, justificação pela fé somente, né? E a pergunta que fica quando a gente trata sobre isso é: como o homem pode ser justo diante de Deus? Na verdade, acho que dá para ir mais fundo nisso. Como o homem, sendo pecador, uma vez pecador depois de Adão, consegue se tornar justo diante de Deus, né? Será que tem alguma coisa que a gente faça que faz com que Deus olhe para nós com aceitação, olhe para a gente e pense assim: não, agora tudo bem, agora você está aceito, eu aceito isso que você está me dando, portanto você pode entrar no céu? Será que a fé é uma obra que Deus aceita nossa? Deus olha a nossa fé e por isso Ele nos aceita? Será que são as boas obras? Oração, os meios de graça? Inclusive, uma coisa que pode confundir muita gente, de fato confunde, é a pergunta do Breve Catecismo, pergunta do Breve Catecismo 85, que pergunta: como vamos fugir da ira vindoura? O que precisamos fazer para fugir da ira vindoura? E aí ele fala basicamente 3 coisas: fé em Cristo Jesus, arrependimento de pecados, com o uso dos meios de graça, né? Que é a pregação da palavra, oração, etc. Sacramento, batismo. Então muitas pessoas acham que o fazer isso nos torna justos diante de Deus. Deus, olhando a nossa fé, olhando o nosso arrependimento e a nossa vida de santidade, por causa disso nós nos tornamos justos diante de Deus. E a gente vai ver que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nem a fé, nem a oração, nem as boas obras, nem o arrependimento é a base da nossa justificação. Antes da gente começar a destrinchar isso, e eu quero fazer da seguinte forma: a gente vai ver o que é justificação, o que é fé, o que é justificação pela fé, saber aprender quais são as bases da justificação pela fé e o que a fé tem a ver com tudo isso. Mas antes disso, eu acho que a gente precisa entender as demandas da lei de Deus, né? Porque Deus, como um Deus santo, exige que a sua lei seja obedecida, né, com perfeição. E as penas disso são penas de acordo com o pecado. Então, se o pecado é um pecado que é cometido contra um Deus santo, que a gente sabe que Ele é infinitamente santo, a gente sabe que a punição deve ser eterna igualmente, né? E foi isso que foi dito a Adão: se ele comesse do fruto, ele certamente morreria. E a gente sabe que é uma morte não só física, mas uma morte espiritual. Ele estaria afastado de Deus e se tornaria réu diante do Senhor para todo sempre. Então vamos lá: o que seria justificação e o que seria fé, pelo que as Escrituras nos ensinam? Primeiro, justificação. Justificação é quando a Bíblia fala de justificação, ela fala da justificação como um ato, como um ato, inclusive como é que eu posso dizer? Como se fosse uma declaração forense, como se tivesse um cunho judicial, uma natureza legal. O fato de você tornar alguém justo. A gente vê isso em Provérbios 17:15 e em Êxodo 23:7 também. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então ele tá opondo essa ideia de justificação com condenação. Então uma coisa é você justificar e o oposto é você condenar, mostrando que ou você está condenado diante de Deus, ou diante, né, de um juiz, ou você está justificado. E Êxodo 23:7 também nos mostra essa ideia de um ato, né, uma declaração que se coloca sobre alguém. Êxodo 23:7 diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, dando essa ideia também de uma declaração que Deus dá em relação ao pecador. Mas é importante a gente entender que esse conceito não é
A justificação não é que Deus torna alguém justo, no sentido como se fosse uma infusão de justiça, como se ele estivesse colocando a justiça na pessoa e essa justiça fosse própria, né? É uma declaração, assim como num tribunal. Eu gosto muito de assistir documentário, né? E que envolve toda aquela cena do tribunal, os advogados, o juiz. E aí no final que a gente tem o juiz declarando a sentença, se aquele homem é justo ou é culpado. E aí isso é independente do que aquele homem fez. Entenda, no papel não vai importar se o cara realmente matou ou se ele não matou. E a gente vê isso aos montes, né? Homens que são inocentes, mas que no papel, legalmente, eles são condenados e são injustos, né? E é disso que a gente está falando. Quando a Bíblia fala de justificação, ela fala disso como um ato e não como uma justiça que é infundida no pecador, mas uma justiça que é colocada sobre ele, uma justiça de outro. E a gente também tem o conceito de fé, né? Hoje em dia o conceito de fé é muito subjetivo, né? As pessoas falam que tem fé em tudo, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé em Deus que qualquer coisa vai acontecer, e eles não se atentam que a fé é uma coisa objetiva. Pelo menos a fé bíblica, a fé salvífica, é uma fé objetiva, baseado em 3 coisas, né? Primeira coisa, ela é baseada em fatos. Então, por exemplo, Jesus Cristo foi o homem Deus que viveu sobre a terra, caminhou entre nós, fez milagres, etc. Tudo isso foi registrado historicamente, isso é um fato. Esse é o primeiro passo da fé, né? As pessoas costumam dizer que fé é um passo que você dá no escuro simplesmente, etc. Não é totalmente isso, né? Então esse é o primeiro item, comunicação de fatos, né? Você saber que essas coisas aconteceram como um fato histórico. Em segundo lugar, o assentimento, você acreditar que essas coisas aconteceram realmente. Então não basta só você saber que Jesus veio, saber que Jesus morreu, muitas pessoas também sabem disso, mas você precisa também crer que esses fatos são reais, né? Crer que Jesus realmente é o Salvador, que ele realmente era Deus, e etc. Se parasse aí, essa fé não seria muito diferente da fé dos demônios, né? Em Lucas 4:34, um dos homens que Deus salva, e que Deus salva de demônios, ele estava endemoniado, e aí ele chega a Jesus e fala assim: ué, você veio me atormentar antes do tempo? O demônio falando com Jesus, né? Aí ele fala assim: bem sei quem és, o santo de Deus. Então o próprio demônio também sabia, né? Sabia exatamente que aquele era Jesus, que ele era o Filho de Deus, mas essa fé não é capaz de salvá-lo. E Tiago fala isso também, né? Que os demônios creem e tremem. Então, de certa forma, eles têm fé, né? Mas essa fé não é salvífica. O terceiro ponto da fé que torna a fé bíblica, né? A fé que salva, é a confiança em Cristo. Você confiar na obra de Cristo, confiar na sua pessoa, sabendo que você é desprovido de qualquer mérito, de qualquer coisa que possa te recomendar a Deus. E aí você coloca a sua fé na pessoa de Jesus, sabendo que Ele é poderoso para salvar, para te salvar, apesar de qualquer coisa. Então são esses 3 pontos. Então justificação é uma coisa, é um ato não que te torna em si justo, mas que te considera como justo. E a fé salvífica é a fé em Cristo, a fé que reconhece os fatos, a fé que acredita nos fatos e a fé que crê e confia e se lança a Jesus para a salvação. Dessa forma, a gente chega à definição, as bases da justificação. As bases não, a definição da justificação. Alguém está com um breve catecismo aí? Não, né? Que presbiterianos são vocês, meus amigos. Mas tudo bem, vou deixar para lá, vou ler aqui. Tá. Não, tudo bem, eu leio aqui, está escrito aqui. Pergunta 33 do breve catecismo. Eu vou ler e depois eu vou ver como é que a gente destrincha isso. Já dá a resposta de primeira. Diz assim a pergunta 33 do breve catecismo: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. Então aí a gente tem uma definição excelente do que é a justificação pela fé. Perdão de pecados, remissão de pecados, e em segundo lugar, Deus nos considerar como justos diante dele.
Abra em Atos 13, 38 e 39, ele vai falar sobre perdão de pecados, e Efésios 1, de 6 a 7 também. Atos diz assim, Atos 13, 38 e 39: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Mostrando que a justificação, em primeiro lugar, é perdão e remissão de pecados. Deus, na justificação, perdoa os nossos pecados. Efésios 1, de 6 a 7 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Então esse é o primeiro ponto. Deus, quando nos justifica gratuitamente, isso é um ato, ele o faz, em primeiro lugar, perdoando os nossos pecados. Em segundo lugar, ele nos aceita como justos diante de Deus. Aquela justificação que a gente já falou, não é uma infusão, mas é uma imputação. Diz assim, Romanos 5, 18 a 19, se puderem abrir, mostrando que Deus nos considera como justos. Ele nos aceita, ele olha para as nossas obras, nos justifica, e assim somos considerados justos. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Dando essa ideia aí, que eu falei de aceitação. Se você voltar mais um pouquinho em Romanos 4, ele vai arrematar essas duas ideias juntas, num texto só. No versículo 6, de 6 a 8, ele vai falar assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui de forma claríssima, e essa citação é uma citação do Salmo 32, ele falando que o homem é bem-aventurado quando ele é perdoado dos seus pecados, quando Deus não atribui iniquidade a ele, e a quem Deus atribui justiça. Então, não atribuir os pecados e atribuir injustiça. E é interessante ele citar o Salmo, porque isso nos remete ao Antigo Testamento, e um entendimento muito errado das pessoas geralmente é que Deus salvava de uma forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento. Mas a gente vê que Paulo aqui, quando ele vai tratar da justificação pela fé nesses capítulos de Romanos, o que ele cita é a escritura do Antigo Testamento, cita Salmos, né? Então, basicamente, o que Paulo está fazendo aqui é mostrando que a justificação pela fé é a forma pela qual sempre os homens foram salvos, desde Adão até hoje. Até hoje, continuará assim até a sua volta, né? E no próprio capítulo 4, inclusive, que a gente leu aqui, ele está falando de Abraão, né? Então, não só o Davi está falando isso sobre justificação, mas Abraão, ele fala que foi justificado pela fé, independentemente das obras. Não foram as obras que o recomendaram a Deus para a sua salvação, mas a fé que ele tinha. E Abraão, obviamente, antiga aliança. Ok. Então a gente vê que, e é importante a gente ter essa ideia, que a justificação são essas duas coisas. Não é só uma delas, né? Porque, inclusive, muitas heresias têm adentrado a igreja hoje em dia e dizem que a justificação é somente o perdão de pecados. Eles ignoram a segunda parte. Você já deve ter escutado falar da visão federal, e tem também a nova perspectiva de Paulo. É uma releitura da doutrina de Paulo, enfim, baboseira. E eles também têm essa visão errada a respeito da justificação. Então, a justificação são esses dois itens. E por que eles são esses dois itens? Isso nos remete às exigências da lei. Porque a lei, como exigindo de nós a perfeição, ela exige de nós, na verdade, estarmos livres de pecado e sermos totalmente obedientes a Deus. Então a lei exige isso de nós. Não basta só quando nós entrarmos ao céu, quando nós morremos, nós chegarmos a Deus e falar: eu nunca pequei, ou eu não tenho pecado, eu fui perdoado dos meus pecados. Você precisa também ter obedecido completamente toda a lei,
todo momento da sua vida, o que é obviamente algo impossível, né? Ok, então, beleza, tendo isso como a definição da justificação, a pergunta que se segue é: como a gente consegue então ser justificado? Como a gente consegue essa justificação? Como que a gente consegue, de fato, ter em nós o perdão de pecados e sermos declarados justos diante de Deus? Muitas pessoas vão falar que é a fé, mas vão falar de uma forma equivocada. Abram aí em Romanos 4:3. Muitas pessoas usam esse texto para falar que a fé é o que nos recomenda a Deus. Eu estou sem esse texto aqui, eu esqueci de transcrever. Se alguém puder ler alto. Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Exatamente. Então, eles falam que porque Abraão creu em Deus, essa fé dele foi imputada como justiça. Então, o que ele está querendo dizer aqui, porque ele teve fé, essa fé foi imputada como justiça nele. Não que a justiça de Cristo tenha sido imputada nele, mas a fé que ele teve diante de Deus foi contada como a sua justiça. Como se quando Deus chegasse lá no céu ele perguntasse a Abraão, beleza, você vai entrar no céu e tal, o que você fez? Você obedeceu a lei? Não obedeci a lei, eu não consegui, eu sou pecador, mas eu tive fé. Não, isso conta. Não, isso é impossível. Deus nunca vai aceitar a fé como a base da nossa justificação. Isso é impossível. Eles usam esse texto para falar que a fé é a base da nossa justificação, mas ela não é. Qual é a base então da justificação, se não é a fé, né? Justificação somente pela fé e a fé não é a base? Que negócio é esse? Que heresia é essa? Abram em Filipenses 3, de 8 a 9 e Romanos 5, 18 também, por favor. Filipenses 3, de 8 a 9 diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a justiça não é a fé, a justiça é mediante a fé. A base da justiça é a justiça que procede de Deus. Essa é a base da nossa justificação, melhor dizendo. E em Romanos 5,18 também, ele vai tratar disso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, o que Paulo está trazendo aqui é que a justificação que dá vida não é com base na fé, mas é com base desse um só ato de justiça, que é o ato de Cristo, né? Quando a gente fala da base, né? Então qual é a base? A base é a obra de Cristo, a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, através também do Espírito Santo. E aí a gente fala de dois pontos: a obediência passiva de Cristo e a obediência ativa de Cristo. Você deve ter escutado isso alguma vez aí, o pastor já deve ter falado. E o que é a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo? A obediência passiva é que Deus tomou sobre si as penas do nosso pecado. Ele, como o nosso substituto, como nosso cabeça, assim como Adão foi o nosso cabeça, Cristo, ele tomou as penas, ele expiou o nosso pecado. Então, o pecado que Adão comete lá e que desgraça toda a humanidade precisava ser expiado, precisava ser punido, porque uma coisa que muita gente também não entende é que Deus não simplesmente perdoa pecados, né? Todo pecado tem que ser punido, todo pecado vai ser punido. O perdão de Deus não é um perdão barato, é um perdão baseado numa justiça, baseado em algo que alguém teve que sofrer as penas para que esse perdão fosse concedido. E essa é a obediência passiva de Cristo, a forma como Jesus cresceu, ele sofreu, né? E nos nossos símbolos de fé eles falam muito sobre isso, sobre como Jesus foi humilhado na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida, no seu nascimento, porque ele deveria tomar as penas do nosso pecado e morrer a morte eterna no nosso lugar.
A morte de cruz, aquela morte vergonhosa na qual ele ficou nu, foi abandonado pelos seus amigos, abandonado pela sua família e colocado na cruz para sofrer pelos nossos pecados. A pena que nós merecíamos foi colocada sobre ele, que não tinha pecado. E isso a gente chama de passiva, né? Ele teve que sofrer as penas do nosso pecado. Mas também a obediência passiva também é o segundo pilar, é a segunda base da justificação. E o que é a obediência ativa? Se a passiva é receber a punição, a ativa é obedecer à lei, né? Então Cristo, como nosso substituto, como nosso cabeça federal, ele teve que obedecer toda a lei em nosso lugar, todos os 10 mandamentos: amar ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo, toda a sua vida, a cada segundo. Então, essa é a base da justiça, da justificação pela fé. A única base que Deus aceita pessoas no céu é a justiça perfeita, que é a justiça de Cristo. Não é a fé que nos vai recomendar a Deus e vai nos tornar aceitáveis diante de Deus, mas é a justiça que nos é imputada e infundida. E aí a gente fala de imputação e substituição. Deus imputando a sua justiça em nós e tomando sobre si o nosso pecado. Há essa troca, né? Deus considerado como injusto em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser considerados como justos. 2 Coríntios 5:21 fala isso de forma bem clara e rápida. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus que nunca pecou e nasceu sem pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é a justiça de Cristo que é a nossa base, a base da nossa justificação, a sua obediência ativa e a sua obediência passiva. São essas duas coisas que a lei exige e que só com elas nós poderemos entrar no céu e ser aceitos diante de Deus. Até porque, e voltando aí à questão da definição, né, de aceitação e perdão de pecados, se fosse só perdão de pecados, se fosse apenas o perdão de pecados, aconteceria o que Gálatas 3:11 e 12 fala. Diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se Deus apenas perdoasse pecados na justificação, ok, teríamos os nossos pecados perdoados, mas teríamos que obedecer toda a lei para entrar no céu. Mas isso não é isso que acontece, é isso que gera um monte de heresia, né? O fato de você ignorar que a aceitação de Cristo, a sua obediência ativa, e o fato dele ter obedecido a lei em nosso lugar, e imputado isso em nós, também conta na justificação pela fé. Beleza, então se a fé não é a base da justificação pela fé, o que ela é então, né? Onde ela entra aí? Quando a Bíblia fala, né, de fé, que a fé em Cristo salva, não é que, como eu já falei, não é que a fé é o nosso papel que a gente vai apresentar a Deus como se fossem as nossas obras. Até porque falar que justificar pelas obras, se você falar que isso é ser justificado, você está falando que isso é ser justificado pelas obras, como se a fé fosse uma obra sua, como se arrependimento fosse uma obra sua, como se o fato de você orar e ir para a igreja fosse uma obra sua que contasse diante de Deus, né? Então a fé é o que, né? A fé é o instrumento, um instrumento pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo. E quando a gente fala de instrumento, a gente tem que pensar mesmo em alguma coisa, em um instrumento, algo que nos faz receber algo e que não tem mérito algum, a gente poderia receber inclusive sem, né? Por exemplo, se você pensar aí isso é uma analogia que muitos pregadores fazem, um mendigo que pede dinheiro, ele não tem nada. Mas muitos mendigos têm o quê? Aquele chapéuzinho, né? E aí o cara vai lá e bota a moeda no chapéuzinho. Às vezes o cara não consegue segurar na mão, ele bota no chapéu. E a fé é esse chapéu, esse instrumento, é o instrumento pelo qual ele recebe, ele não faz nada. É um dom de Deus. Efésios 2:8 fala isso. Abra em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. E é isso que ele fala aqui. Até o fato de você ter fé é vindo de Deus, é um dom de Deus. Então, o que Deus exige para que você seja aceito? Se você morrer hoje, e Deus vai te cobrar, obviamente, o que você precisa ter? Fé. Fé para que as obras de Cristo sejam imputadas em você. Se você não tem as obras perfeitas para apresentar diante de Deus, você jamais vai entrar no céu. Você vai ser punido eternamente no inferno. Então, Deus, quando exige de nós a lei perfeita, e Ele deve exigir isso, porque a sua santidade assim demanda, nós nos vemos sem nada. Mas aí Ele mesmo nos dá a fé para nós apresentarmos a Ele e assim sermos, termos a sua justiça imputada a nós. Estava vendo um sermão do Joe Bick sobre isso. Ele usou uma ilustração excelente. Ele falou que no dia do aniversário dele, as crianças queriam dar um presente para ele. A esposa dele foi lá e falou: amor, eles querem te dar um presente de aniversário. Tá bom. Ele foi lá, pegou a carteira, abriu, deu dinheiro para a esposa deu dinheiro para as crianças pegaram, compraram um brinquedo, e aí, compraram o presente do pai e deram para o pai. O pai ficou feliz, aceitou o presente, mas da onde veio o dinheiro para comprar? Da onde veio o instrumento? Foi dado por ele. Não só o presente, a aceitação, mas o que ele exigia para que isso fosse feito também foi dado por ele. Não só as obras, mas a fé nos foram dadas pelo nosso Senhor Jesus. Ok, mas o que isso implica? Isso implica que geralmente as pessoas, né, fazem essa objeção. Ok, se eu não preciso fazer nada para ser salvo, nem para ter fé, será que o fato de eu ser mais ou menos pecador vai me tornar mais ou menos salvo? E essa é a objeção da Igreja Católica e de todas as outras pessoas que, inclusive, a gente evangeliza às vezes, né, e chega nesse ponto, ou também no ponto da predestinação. Eu já evangelizei algumas pessoas que quando a pessoa vai perguntando, né? Aí a pessoa fala assim: e esse negócio de predestinação, não é de Deus? Não é Deus que escolhe? Então, qual é o mérito? Aí eu falo assim: não, calma, a gente vai chegar lá depois a gente vai chegar na predestinação, vamos entender as coisas básicas. A pessoa já quer pular lá para frente. Mas a objeção que geralmente as pessoas fazem: ok, se é pela fé e se é de graça, eu posso viver do meu jeito, né? Será que... Porque outra coisa que a gente tem que ter em mente, e isso gera um pouquinho de dúvida também, é que todos nós aqui, os que são salvos, espero que todos sejam, serão justificados pelas obras de Cristo. Então, se o João, sendo ele mais santo ou menos santo, tendo crescido mais na fé ou menos que a Priscila, quando ele chegar no céu, para ele ser aceito diante de Deus, vão ser as obras de Cristo. Então, as suas obras não vão valer de nada. Por mais que a sua santificação tenha sido excelente, suas obras não vão valer de nada para você ser aceito diante de Deus. É claro que tem a questão aí do galardão, e a gente sabe que isso é outro assunto, aí vocês pedem aí para o Davi falar, o pastor falar, essas coisas também se relacionam. Mas todos vão ser justificados pelas mesmas obras, que são as únicas obras, as obras perfeitas de Cristo. Então, eu posso ver minha vida de qualquer jeito? Abram em Romanos 6, ele vai falar sobre isso. Essa mesma pergunta já foi feita, era feita nos tempos do apóstolo Paulo, né? Se é pela graça, podemos pecar. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Aí ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma coisa que Paulo trata aqui é que, ok, é pela graça, mas o que vocês têm que entender é que a salvação pela fé, ela não é uma coisa isolada, a justificação não é uma coisa isolada, ela faz parte de um todo da salvação, e que se chama da ordem da salvação, né? Então, para que você seja justificado, você tem que ser chamado eficazmente, você tem que ter a conversão, a regeneração, a justificação, e aí sim a santificação. Tudo é uma coisa só, não dá para você compartimentar as coisas que vêm da salvação e dizer que só porque eu sou salvo pela fé e não faço nada, não preciso fazer nada para ser aceito diante de Deus, que eu não vou fazer nada de fato.
Tiago 2 também, ele fala isso, Tiago 2,17. E muitas pessoas falam que Tiago e Paulo se contradizem, que Tiago defende a justificação pela fé e pelas obras, e Paulo só pela fé. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Essa tradução é um pouco diferente, né? Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha que passagem difícil. Realmente dá para pensar, né? Rapaz, eu acho que é pelas obras. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado. Não, já li isso. Vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Rapaz, que difícil, hein? E aí, como é que faz? Ele está falando claramente aqui que as obras têm uma participação aí na justificação. Mas como eu falei antes, e a gente vê isso em Romanos também, Romanos 8, no finalzinho, a partir do versículo 30, isso faz parte de um pacote inteiro. Deus não simplesmente salva e não santifica. Deus, ele salva, ele chama e ele também santifica. De forma que, se você não tem obras, muito provavelmente a sua fé é morta. Você não tem fé em Cristo realmente. Por quê? Porque as obras testificam a favor de uma fé. As obras, você não faz obras para ser salvo, mas você faz obras porque você foi salvo. É uma consequência da salvação. E também uma obra graciosa de Deus, é um ato não do homem, é um ato de Deus, até mesmo a santificação, o fato de Deus mandar nos arrepender, fazer boas obras, ajudar ao necessitado, ajudar aos nossos irmãos, orar, né? Todas essas boas obras, elas são recomendadas e ordenadas por Deus, mas Ele é quem opera em nós, não só o querer, mas o próprio realizar. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha aí o que ele fala: predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele não só predestinou para que eles fossem salvos, mas ele predestinou para que eles sejam iguais a Cristo, para que eles tenham o mesmo amor por Deus que Cristo teve, o mesmo amor pela lei, serem iguais ao Filho, santos iguais ao Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê que a salvação é uma coisa inteira, de forma que, se você diz que tem fé, mas vive uma vida dissoluta, achando que Deus vai perdoar porque Deus é amoroso, muito provavelmente essa sua fé não está baseada em Cristo realmente, né? Outra pergunta que fazem muito, uma objeção, né, de certa forma, é: ok, se a justificação pela fé é perdão de pecados, por que a gente ora pedindo perdão pelos nossos pecados? Será que se eu orar menos, se eu não orar por perdão de pecados, vai significar alguma coisa? É claro que isso entra também na resposta anterior, né? É um pacote que você desenvolve a sua salvação, incluindo nisso tem a sua oração, o seu asco pelo pecado. Quando você peca, você se sentir triste. E o Salmo 32, onde ele fala sobre a justificação, que Paulo cita em Romanos, ele fala isso, que Davi, ele se sentiu podre por dentro por causa do seu pecado não confessado. Isso o incomodava. Então, você não é só justificado pela graça, mas o Espírito Santo atua em você de tal forma que você odeia o pecado, e faz você querer se confessar diante de Deus, né? A gente pode pensar nisso também pela analogia do casamento, né? Quando você briga aí com seu cônjuge, etc., você não deixa de estar casado por causa disso. Quando vocês se afastam ou deixam de se falar, que está errado também, né? Tem que buscar reconciliação.
Mas quando vocês procuram perdão, vocês pedem perdão, vocês já sabem que vocês vão ser perdoados, né? Em alguns casos, espero eu. Mas a questão é a questão da comunhão. A questão da comunhão. Você não pode ter comunhão com Deus se você estiver em pecado. Então, se você vive uma vida dissoluta, se você vive uma vida que ignora a Deus, que ignora a pessoa de Cristo, as suas obras, você quer fazer apenas a sua vontade, você está mostrando que você não é justificado. Você precisa se arrepender dos seus pecados e se entregar a Cristo. Algumas aplicações, alguns pensamentos, né, sobre isso, para finalizar. A justificação pela fé é uma coisa excelente para a gente se firmar nela e ter a nossa certeza da salvação. Muitas coisas que algumas pessoas não têm. Por quê? Pelo pensamento errado do que é a justificação. Uma coisa é santificação, outra coisa é justificação. É claro que você ter uma vida muito ruim diante de Deus, uma vida de pouca oração, de pouca confissão de pecado, com não indo para a igreja, ou não meditando na palavra, não lendo a palavra diariamente, essas coisas deixam a gente fracos na fé e entristecem ao Espírito Santo, com certeza. Mas essas coisas não vão nos tornar, se nós somos eleitos realmente, se a obra de Deus é feita em nós, não vamos nos tornar menos aceitáveis diante de Deus por causa disso. Talvez nós tenhamos problemas com a igreja, disciplina, falta de comunhão com Deus, mas a nossa salvação vai estar baseada não naquilo que a gente vai fazer, não no quão santo a gente foi hoje, porque se fosse assim, como Gálatas 3 fala, aquele que quer viver pela lei vai ser julgado por ela. Então, se você realmente acha que às vezes um dia mau, um dia ruim na sua vida vai tornar você menos justo diante de Deus, você está enganado, porque a sua justiça vai ser a justiça de Cristo. Mas obviamente isso não pode te levar à licenciosidade, como Paulo fala aqui. Se você viveu para Deus, se você realmente foi renovado, justificado, convertido, você não pode viver para o pecado, você não pode ter prazer nessas coisas, né? Isso também é uma arma poderosa contra os dardos inflamados de Satanás, né? Porque é uma tentação. Quando a gente quer viver uma vida de santidade, a gente se entristece realmente, e às vezes Satanás nos tenta com relação a isso, dizendo que nós não somos suficientemente bons, que nós não somos suficientemente santos, e realmente nós não somos. Mas isso de forma alguma vai ser contado quando nós estivermos diante de Deus. Ele vai contar a justiça dele infundida em nós. Thomas Watson usa uma comparação, uma alegoria, né? Muito bonita. Inclusive o Felipe gosta muito. Aquela história de Isaac, quando Esaú e Jacó está enganando Esaú, etc. Ele vai lá, faz a caça, se veste de pelos e tal. E aí Isaac fala assim, quando Jacó, querendo mostrar que ele era Esaú, fingindo que ele era Esaú, se apresenta diante do seu pai, fala assim: aqui, pai, a caça, para o Senhor me abençoar. Aí Isaac fala assim: a voz é de Jacó, só que a pele, o manto é de Esaú. Não, é isso, o manto é de Esaú. Exatamente, ele sabe que Deus sabe que nós somos pecadores, e aí a famosa frase de Lutero, simultaneamente justo e pecador. Nós não deixaremos de ser nós, né? Nós teremos a nossa justiça, Deus vai ver a nossa podridão, mas o que vai estar sobre nós vai ser a justiça de Cristo e não a nossa. Ele vai ver ao nosso Senhor Jesus e não a nós. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa maravilhosa doutrina, ó Senhor Deus.